Karuna é um sistema de harmonização e cura por meio de esclarecimento emocional e espiritual pela ação compassiva do perdoar e ser perdoado, praticado pela imposição das mãos e pela utilização de símbolos e mantras sagrados. É um caminho de transformação e iluminação à procura da verdade sobre o sofrimento e dos ciclos de nascimentos e mortes. Karuna é uma palavra em sânscrito que é usada no hinduísmo, budismo, nas práticas zen. Sua tradução significa qualquer ação que se toma para diminuir o sofrimento dos outros. Também pode ser traduzida como ação compassiva. Quando os indivíduos experimentam a iluminação, descreve que todos os seres viventes pertencem a uma unidade universal. Portanto, é natural e esperado que todos possam receber e se beneficiar da ação compassiva, ou Karuna, sem distinção, porque somos todos um só. Quando ajudamos os outros no processo de curar, todos nós nos beneficiamos, devido à unidade de todos os seres que se estende. Que Karuna não só se estende aos outros por amor, mas também porque deve ser um processo natural de vida. Da mesma maneira que você deseja ter suas próprias feridas curadas por meio do amor e compaixão, você deve ajudar que a ferida dos outros se curem. A literatura budista diz que Karuna deve ser acompanhado de Parjana, de energia ou sabedoria, com a intenção de obter o efeito correto. Sabedoria criada pelos mestres iluminados. Karuna é a qualidade que motiva todos os mestres superiores que estão vibrando para terminar com o sofrimento sobre a Terra. Eles continuamente nos enviam uma quantidade ilimitada de energia e nos guiam para o amor universal, a ação compassiva e a cura. Porém, nem sempre estamos receptivos ou abertos a eles, para ocorrer isso. Quando você é sintonizado em Karuna, desenvolve Karuna em você mesmo. Abre sua conexão com esses mestres e com a sabedoria universal. Está pronto então para ajudar os outros e principalmente a si mesmo. Pois agora, como um canal direto conectado com os seres iluminados de cura, estarei harmonizado cada vez mais para se tornar receptivo à energia da compaixão. Então sua cura se torna mais rápida, mais profunda de todas as esferas do seu ser e do seu espírito. E principalmente sem dor, sem reviver o sofrimento e a dor, mas sim com o amor do perdão, perdoar e ser perdoado. Karuna abre o caminho para trabalhar mais perto dos mestres iluminados de cura. Perdão, a pessoa fala muito em perdão, mas muito difícil de dar, muito difícil de receber. Perdão não quer dizer você esquecer. O fulano me fez isso, eu não perdoo o que ele fez. Já cristalizou na célula. Perdão não é esquecer. Se eu der um tapa na cara de alguém aqui, em qualquer momento da vida, essa pessoa jamais vai esquecer que eu dei um tapa na cara dela. Toda vez que ela me vê, o que ela vai lembrar? Do tapa. Eu posso ter feito 1000 coisas legais para essa pessoa, mas ela sempre vai lembrar do tapa que eu dei na cara dela. Por que ela lembra? Porque ela não perdoou. Quando eu perdoo, eu não vou esquecer o ato, mas eu vou ver a pessoa que me deu aquele tapa na cara, eu vou falar, puxa vida, como eu fui besta, Eu tomei o tapa na cara porque eu permiti. E lá dentro de mim vai falar assim, e você mereceu. Naquele momento você mereceu. Você bancou uma louca desvairada. E tinha que ser calada, tinha que parar aquele momento ali, porque senão nós iríamos se pegar a tapa, Então eu dei um safanão, dei um tapa, ou falei uma palavra dura, a pessoa parou para refletir. Mas ela não veio desse jeito, então eu perdoo. Eu não esqueci, eu não vou esquecer nunca o que foi feito para mim. Mas quando eu lembro daquilo, eu lembro com compaixão. E lembro que aquilo me corrigiu naquele momento, ou aquilo me melhorou naquele momento. Eu não guardei. É muito comum a gente ver pessoas idosas, que perdeu o marido. Mas eu sofri tanto na mão dele. Puxa vida, você chegou aqui.
Olha que família maravilhosa você construiu. Não, mas eu trabalhei na roça igual louca. Trabalhei na casa de família. Ele me bateu, ele judiou de mim. Puxa vida, se ele judiou de você chegou aos 90, se ele não tivesse judiado, você ia chegar a 250 anos, né? Porque você chegou aqui inteiro, né? Olha, eu estou inteiro. Não foi aquilo que tirou 10, 20 anos da minha vida, muito pelo contrário. Então é lembrar da coisa, falar, puxa vida, como eu curti lá na roça, né? Como a vida era simples, era boa. Não tinha ladrão, não tinha bandido, né? Não tinha corrupção. Eu caminhava 20 quilômetros todo dia para ir para a roça e voltar, e trabalhava o dia inteiro. Então olhar para o passado, colocar uma idade de ouro ali, de coisa boa, né? Aquele relacionamento, né? Foi legal, você teve um relacionamento. Ninguém encontra com ninguém aqui por acaso, existe uma razão. Por isso. Uma frase, né? Que a gente era feliz e não sabia, né? Os relacionamentos estão aí para ser vivido. O problema é o que você espera daquele relacionamento, mas você espera na sua cabeça, você criou. Puxa, aquele homem é maravilhoso. Peraí, não existe ninguém maravilhoso. Cada um está vivendo a sua vida. Você criou aquilo. Ah, se eu ficasse com aquela mulher eu seria um homem mais feliz. Mentira. Ah, se eu tivesse dinheiro eu seria um homem mais feliz. Mentira. Isso é uma desculpa que você está dando pelo seu fracasso. Porque você não fez, por isso que você é fracassado. E você está cristalizando na sua memória, da sua célula, que você vai vir numa outra existência com o quê? Fracasso novamente. Nós temos vários exemplos aqui entre vocês, né? Esse senhor, quando chegou a mim, olha, eu tive... Quantos anos você tinha? Quando você foi lá, que o cara leu para você? 23 anos de idade, foi para um estado que estava começando, né? Chegou lá, foi procurar um pai de santo, lá um vidente, tirou lá as cartas para ele e falou para ele, você tem 2 caminhos para ter sucesso na sua vida e ser um homem feliz. O primeiro, política. Você nasceu para ser um político. Segundo, espiritualidade. Não importa a religião. Aqui você tiver, você tem que ser o melhor. Aí eu não fiz. Aí eu fico agora, ai, eu sou um coitado. Ai, eu só sofri na minha vida. Porque eu não fiz. Teve orientação até. Até teve contato com a orientação. Mas não fez. Aí muitas vezes o que acontece? Eu coloco a culpa no meu filho, né? Eu quero que ele seja aquilo que eu deixei de ser. Aí você cria uma pessoa frustrada. Porque você coloca as suas frustrações, aquilo que você não realizou, nele. Aí cria uma pessoa frustrada, cheia de problema. Não vai se realizar nunca. Porque você não está deixando ele ser. Quantas Dercy Gonçalves não entrou no palco que a família não deixou? Quantos Paulo Outrano subiu no palco que a família não deixou? Quantos Pelés não entraram em campo que a família não deixou? Quantos Garrincha não viveram, né? E eu fico esperando do outro o que eu acho que ele vai me dar, né? Não vou receber. Nós não combinamos. Eu deveria ter combinado, não é? Ah, mas eu casei com você e você falou lá perante ao Padre, né? Perante a Deus, perante as testemunhas, né?
que iria na tristeza, na alegria. Espera aí, mas você não disse para mim que ia ficar gostosa a vida toda, né? Que não ia se transformar numa pessoa chata, horrível, né? Igual você se transformou. Os seus venenos internos. Então a pessoa está sempre cobrando o outro, ele não se cobra, ele não se olha. Ele acha que o defeito está no outro. Cristalizou. Então o grande problema nosso é que nós ficamos escolhendo caminhos. E existe um caminho, Jesus seguiu um caminho, não seguiu? Ele teve até, eu chamo de cagaço crístico, né? Pai, afasta de mim esse cálice. O pai afastou? Não, ele seguiu o caminho dele. Ele escolheu um caminho mais simples, ele poderia ter escolhido um caminho mais simples. Ele teve chance de ter em qualquer momento se libertado de tudo aquilo que ele ia passar. Ele escolheu? Não. Ele escolheu o caminho que tinha que ser feito. E todo mundo conhece ele. Aí você vai morrer e quer ser lembrado. Por quê? Você só fez para você. Você não fez para a humanidade. Não é? Entendeu como a gente tem que mudar primeiro o nosso interno, mudar a nossa forma de pensar? A energia Karuna é diferente do sistema Usui. E na realidade, a maioria dos praticantes se sentem mais abrangente, mais poderosa. A sensação com a energia é mais definida, trabalha ao mesmo tempo com todas as energias dos corpos áuricos, com as memórias kármicas, com os nós existenciais. Os alunos escrevem que a sensação da união com os mestres iluminados e com a energia da ação compassiva se transforma numa forte e poderosa egrégora em vez de simplesmente passar através deles. Também tem um efeito de aterramento, a união com a energia criadora. Os que recebem a sintonização normalmente venciam experiência com seus guias e mestres e anjos, né? Com arcanjos e mestres espirituais. Por que ação compassiva? A compaixão é um elemento vital para nos livrarmos da garra das inquietações, quando nos damos conta do nosso anseio por liberdade e felicidade. Percebemos que os outros também perseguem o mesmo objetivo. Entendemos que as nossas lutas são idênticas às nossas tentativas de evoluir e gozar a vida. Sentimos que a humanidade está unida. A consciência de nossos desejos e esforços comuns, bem como a força dos laços que nos unem aos semelhantes, fertiliza o nosso próprio desenvolvimento espiritual, a nossa conexão com os seres iluminados. Abrir o coração da compaixão significa tanto expandir a energia do centro da consciência localizado no coração, quanto desvendar a natureza da compaixão. Agora entenda, compaixão não significa simpatia ou piedade pelo sofrimento alheio, nem é o mesmo que sentir a dor dos outros como se fosse nós. Vou repetir novamente, tá? Compaixão não significa piedade ou simpatia pelo sofrimento alheio, nem é o mesmo que sentir a dor dos outros como se fosse nós. Entenda, cada um está passando pelo que tem que passar. Cada um está vivendo o que tem que viver. E a única pessoa que pode mudar aquilo é aquela pessoa, não é você. E se eu passo por um problema de doença, é porque eu tenho que passar, vai me dar uma lição. Eu vou mudar. Agora, compaixão é você ensinar ele, não é dar o que ele está querendo. Porque se você der R$1 milhão para uma pessoa, um mendigo ou uma pessoa desfavorecida, na semana que vem ele precisa de 10. Porque o problema dele não é dinheiro, é a cabeça dele. Então eu preciso o quê? Entender que a dor dele é dele, ele trouxe para ele, eu não tenho que ter piedade com isso. Então eu tenho que tirar da minha boca aquelas palavras assim, ai coitadinho, eu tenho uma dó daquela pessoa, que pena. Eu tenho que tirar isso do meu vocabulário e entender que ele está passando exatamente o que ele escolheu passar.
E ele tem necessidade de passar aquilo para a evolução espiritual dele. E a minha obrigação não é se meter com aquilo. A minha obrigação é mostrar um caminho para ele. Nos Estados Unidos, quase todas as religiões protestantes ajudam as pessoas. Tem lá a casa onde ele tem uma alimentação. Mas junto com isso, tem um trabalho que é feito com ele, para que ele comece a entender a vida dele. Não adianta eu ter a casa da sopa lá, o cara ir tomar sopa lá. Vai drogado, vai bêbado, né? Porque a pessoa que precisa, ele tem vergonha, ele não vai. Aí ele sai de lá fortalecido, não receber um alimento de mudança de vida. E aí o que vai acontecer? Ele está fortalecido, ele volta novamente para se drogar ou beber mais. A responsabilidade é minha. Então não se meta na vida de ninguém. Cada um está vivendo a sua vida do jeito que escolheu viver. E quando eu me meto, eu compro um pedaço de karma daquela pessoa. Daqui a pouco eu estou doente. Você vê, o médico que trata de oncologia morre do quê? De câncer. O cardiologista morre do quê? Do coração. Porque ele não tem esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, aí ele pega o sofrimento daquela pessoa. Você pode ver, quase não tem mais pediatra se formando. Porque ele não aguenta ver uma criança, um bebê morrer ao lado dele. Porque ele não recebe esse tipo de entendimento espiritual. E ele tem que se tornar ali uma pessoa fria. E ele não consegue. Então nós precisamos entender que eu não tenho que ter piedade de ninguém. Cada um está vivendo exatamente o que tem que viver. Uma vez fora do corpo, eu fui retirar um brasileiro que estava já com quase 100 encarnações seguidas na Somália. E eu questionei Deus. Aí eles mostraram quem ele era. Aí ele perguntou assim para mim: quantas encarnações você acha que ele deve ter mais aqui? Eu falei: isso é problema de Deus, não é meu. Mas você estava brigando com Deus há poucos minutos. Então há necessidade que exista aquilo. Tem que existir. Para quê? Para que aquele espírito se purifique, se acerte. É muito comum a gente em determinado lugar ver uma ponte sem terminar, né? Foi bilhões e não terminaram a ponte. Aquele cara que fez isso tem que responder por aquilo, não tem? Se ele não responder aqui, ele vai responder lá.